antes da gente ler a Escritura, eu convido vocês a se colocar em pé mais um momento para a gente fazer a nossa declaração de fé sobre a palavra de Deus, com ousadia, com coragem. Vamos juntos? 1, 2, 3. Eu acredito na Bíblia, a infalível e viva palavra de Deus, inspirada pelo Senhor e transformadora da minha mente e coração. Nunca mais serei o mesmo, porque a palavra de Deus está viva e poderosa em mim. Ela garante que eu sou abençoado e próspero em todas as áreas, redimido, perdoado, salvo, confiante, criativo e preparado, disciplinado, motivado e livre, equipado, ungido e aprovado por Deus através de Cristo. Sou filho do Deus Altíssimo e pela sua graça me tornarei tudo o que fui criado para ser, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor está em 2 Reis 6, 15 e 17. Diz assim: e o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço disse: ai meu senhor, o que faremos? Versículo 16 diz, ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Vamos repetir esse versículo? E ele disse: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E o próximo versículo diz: e orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Eu estava pensando essa semana e relembrando algumas coisas. Quando nós passamos pelo período de pandemia, a pandemia foi um momento bem difícil, não foi? Um momento, eu lembro que nós auxiliávamos em uma igreja americana em Atlanta, tínhamos o nosso grupo de brasileiros juntamente com essa igreja americana, e o que aconteceu foi que o pastor não conseguiu mais reunir as pessoas, porque um tempo foi proibido, né? Aqui também, acredito, foi proibido fazer reunião, e o pastor disse: nós vamos fazer o culto online. E depois de um tempo, o aluguel era um pouco alto do lugar onde a gente estava, em Atlanta, e juntamente com a igreja americana, e ele disse: nós não vamos conseguir continuar com esse aluguel. Eu conversei com o proprietário aqui do imóvel, ele não é cristão, ele disse que a gente tem que se virar para pagar o aluguel, e se quiser a gente tem que sair. E ele disse: infelizmente a gente vai ter que sair. Ele me ligou: pastor Fernando, pastor Letícia, vocês podem ajudar a gente aqui a fazer mudança, doaram muita coisa, né? Aí a gente, depois de algum tempo, conseguiu alugar por hora um outro lugarzinho de uma igreja hispana. Mas eu lembro, irmãos, que cada notícia que chegava naquela época para a gente era como se a gente estivesse cercado. Primeiro cercado pelo vírus, né? Pelos rumores, pelo temor, pelo medo, cercados por um ambiente que parecia que ia se fechando em todos os lados. Eu lembro que a pastora, né, nós íamos no mercado, era uma operação Missão Impossível, né? Colocava máscara e não sabia aonde ia acabar aquilo, e chegava em casa, jogava as compras, né? Os primeiros dias que a gente, um pouquinho exagerado, né, pastor? Com mania de limpeza, né, pastora? E aí a gente jogava as compras assim na porta de casa, e ela dizia: eu vou esterilizar tudo antes de entrar em casa, e deixa as coisas aqui, entra vocês, eu vou ficar aqui. Então a gente entrava rolando dentro de casa assim, as meninas escondendo para um lado para o outro, e a pastora ficava lá com a super máscara dela, com álcool na mão, limpando. Aí uma vez eu estava, a gente foi umas 2, 3 vezes dessa forma, eu estava olhando assim um pão que a gente comprou, e eu queria ver se o pão já tinha vencido ou não, né? E de repente eu vi o pão
e não tinha mais a data de vencimento do pão. E aí não tinha nem a data de vencimento do pão e nem a logo mais para saber que tipo de pão era. Eu disse assim: Letícia, esse pão aqui veio sem data de vencimento. Ela falou: é que eu passei tanto álcool que saiu a data de vencimento e saiu até a logo, não sabia mais se era, né, que data que era. Daí eu falei: não, calma, vem aqui um pouquinho, olha bem para mim, você crê em Deus, você confia em Deus, a gente está exagerando, é tudo muito esterilizado, mas Deus cuida de nós, né? Vamos manter aqui. Ela disse: então tá bom. Mas a pastora é uma bênção, né? Ela entendeu aquilo e depois só passava, né? Você imagina esfregar tanto, pastor Josué, o pão assim que sai a tinta do plástico, porque ela achava que o vírus estava ali na tinta do plástico, né? Jesus. Mas a gente sentia cercado de todos os lados. Fomos cercados com a surpresa que a igreja não ia mais acontecer. Fomos cercados com uma surpresa de agora como é que a gente vai trabalhar, como que a gente vai ganhar, como é que a gente vai sobreviver, de onde vem. E era como se a gente estivesse assim num terreno, de repente as coisas vinham cercando, a notícia vinha cercando, e a gente ficava ali um pouquinho temeroso, sabe? Eu lembro que a gente tinha muita pergunta, você também não tinha resposta. Como vai ser? Quando vai terminar? Pode sair? Não pode? Pode receber pessoas? Não pode? Tem que limpar tudo, mas até que ponto? E a gente, né, foi um tempo assim que a gente sentiu pressionado. Muitas vezes, irmãos, nós sentimos pressionados por tantas coisas em nossa vida. É como se o cerco fosse fechando, de repente a gente estivesse assim, né, com um problema, né? Quem sabe em uma enfermidade que chegou, a gente não sabe que quando vai ser curado, e fica naquele medo, fica naquele temor. Quem sabe uma dívida que aconteceu, um negócio que não deu certo, de repente fica aquela coisa na cabeça, aquele pensamento: como isso vai resolver, como vai acontecer? Algumas pressões psicológicas. Você sabe que a pessoa que você mais conversa é com você mesmo. E quais têm sido essas conversas? O que você tem falado para você mesmo? Né? Às vezes a gente fica pensando, fica conversando. Algumas pessoas conversam com si mesmo e a própria conversa deixa a pessoa triste. E a própria pessoa entra em um ciclo de derrota, de fracasso, porque não acredita que as coisas podem acontecer. Sabe, problemas, quem sabe, no trabalho. Pastor, estou com um problema no trabalho, com um relacionamento, com uma pessoa. E então cada vez parece que o ciclo vai acontecendo. A Bíblia está dizendo exatamente isso sobre um moço, que ele era o auxiliar de Eliseu. Eles estavam em uma cidade chamada Dotã, e Eliseu era um profeta tremendamente usado por Deus. E nesse momento havia uma guerra entre Síria e Israel. E a guerra acontecia por religião, diferença das religiões, acontecia por diferença dos territórios. Eles queriam um lugar onde Israel tinha o domínio para fazer os negócios. Essa guerra já é antiga, né, pastor? É uma guerra antiga que a gente vê até nos dias de hoje, tantas guerras lá no Oriente Médio. E a guerra estava acontecendo da mesma forma. Agora, o rei, né, da Síria, comandante da Síria, ele ia atacar um exército de Israel, e o profeta Eliseu tinha essa informação privilegiada de Deus, e ele ia lá e dizia para o rei de Israel, dizendo assim: olha, não passa por aquele lugar ali, porque eles prepararam uma emboscada, eles prepararam um ataque a nós, então não faça isso. E o profeta tinha essas revelações de Deus e contava isso para o comandante sírio. O comandante da Síria pensou: tem alguém entre nós aqui que está sendo falso, que está vendendo informação. Quem é essa pessoa? Vamos saber, vamos punir essa pessoa. Quem está contra nós aqui dentro do nosso próprio exército? E aí então disseram: olha, comandante, sabe o que acontece?
é que Israel tem um profeta, Eliseu, e ele sabe dessas informações, ele sabe disso. E quando nós nos preparamos, ele conta para o exército, para o rei, e eles então fogem dessa batalha. O comandante ficou furioso, reuniu o exército, foi até Dotã, aonde estava Eliseu, dentro da casa, com um auxiliar, com um ajudante, e pela noite o exército cercou a casa. E de repente pela manhã, fico imaginando aquele jovem abrindo assim a janela, olhando para fora, a casa daquela época, e ele vê assim, de um lado para o outro, dos lados, a casa cercada. Ele entrou em pânico, ele voltou correndo, dizendo para Eliseu: Eliseu, você não pode imaginar, estamos cercados. Nós lemos esse versículo aqui. Havia esse exército cercado. Se o irmão puder colocar novamente. E nós não sabemos o que vamos fazer. A resposta do profeta Eliseu foi a seguinte: Senhor, ele faz uma oração, abre os olhos desse menino, abre os olhos espirituais dele, para que ele possa ver o que é a realidade. Irmãos, eu não sei se você sabe, é claro que você sabe, porque você está aqui nessa manhã, mas nós estamos em uma batalha espiritual. Agora mesmo existe uma batalha contra a sua vida. O inimigo veio para matar, roubar, destruir, tramando planos para te entristecer, para fazer você desacreditar, perder a fé, perder o ânimo, para fracassar com os seus negócios, com sua família, com sua vida espiritual. Há uma batalha pela sua alma, uma batalha espiritual. Nesse momento é como se Eliseu estivesse dizendo: Senhor, mostra para ele como é a batalha espiritual, mostra para ele o que acontece nesse mundo espiritual. E veja que a Bíblia diz que quando ele orou, ele disse: Senhor, eu peço que o Senhor abra os olhos dele, para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos espirituais desse moço, e o que ele viu é que atrás daquele exército que estava cercando, atrás, por detrás, havia um que ali? Estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Sabe o que eu entendo? Quando Eliseu diz: olha, maior são os que estão conosco do que os que estão com ele. É como se ele tivesse um exército com algumas pessoas, mas por trás um grande exército com cavalos de fogo, com carruagens de fogo para nos proteger. É isso que o Senhor faz em nossas vidas. O Senhor nos traz a proteção. Existe uma rede de proteção sobre a sua vida. Nenhum mal pode te alcançar, nenhum mal pode chegar até você. Não são as pressões da vida, psicológicas, financeiras, enfermidade, dívidas, problemas no relacionamento que vão te derrotar, porque por trás dessa pressão existe um Deus todo-poderoso, e Ele tem todo o poder. Ele não é limitado por seres humanos, Ele não é limitado por governos, por tronos, Ele não é limitado pelos domínios, como nós cantamos aqui, mas Ele está acima. O nome dEle é exaltado, o nome dEle é mais alto, Ele tem todo o poder. Eu vim aqui, você pode aplaudir ao nome do Senhor. Eu vim aqui nessa manhã dizer para você que nós temos a proteção, nós estamos cercados pelo Altíssimo. E o Senhor colocou no meu coração alguns versículos. Salmo 3:6, quando Davi estava fugindo do seu filho, de um momento que ele estava ali, uma perseguição, um problema que teve com Absalão. Ele declara esse salmo porque muitos inimigos estavam indo contra ele, e ele declara esse salmo dizendo: não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Ele sabia que os inimigos viriam, ele sabia que as provações viriam, mas ele estava declarando: eu não terei medo. Você pode declarar isso? Eu não terei medo. Diga comigo: eu estou cercado pelo Altíssimo,
Diga: a vitória vem do Senhor. Salmo 34, 7. Davi também declara: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor acampa. O que é acampar? É estar o tempo inteiro de prontidão. Eu até estava brincando ontem, né, com os irmãos aí que tem um pezinho pesado, que dirigem aí um pouquinho acima de 70, 80. Fala misericórdia. A gente tem até uma historinha que diz que o anjo vai até qual é o limite da rodovia, né, pastor José? Se é 65, ele vai até 65. Não, brincadeiras à parte, mas o Davi está dizendo: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Você teme ao Senhor? Quantos aqui temem ao Senhor? Honra o Senhor. Eu sei que você honra o Senhor, que você teme ao Senhor, que você busca o Senhor. Então há uma proteção sobre a sua vida. Há uma rede de proteção sobre a sua vida, sobre os seus negócios, sobre a sua casa, sobre suas finanças, sobre sua saúde. Quantos recebem essa bênção nessa manhã? A proteção do Altíssimo, é o que a Bíblia está dizendo. Irmãos, o anjo do Senhor acampa-se. Nós podemos sentir que nós não estamos sozinhos. Talvez você venha para os Estados Unidos e uma das coisas que mais me assustou aqui, voltando agora, né, nessa questão de chegada aqui, é como nós muitas vezes pensamos que nós temos amigos, ou que as pessoas, né, vão parar um pouquinho o tempo para gastar um tempinho com a gente, né? Por exemplo, quando a gente chegou, a gente disse: olha, como é que vai ser? Eu disse: eu tenho alguns conhecidos. E eu ligava para um, eu disse: eu cheguei nos Estados Unidos. No primeiro mês, ligava para a mãe dizendo: mãe, eu cheguei, essa terra é maravilhosa, nunca mais vou sair daqui. Mãe, é isso mesmo, mãe? E a mãe disse: é, meu filho. Oh, Jesus. Deu uns 6 meses, eu dizia: oh, mãe, não tenho amigo, mãe. Ô, mãe, as pessoas não têm tempo nem para atender o telefone às vezes, mãe. Mãe, isso aqui é uma correria, mãe. Mãe, ela disse: meu filho, se Deus colocou isso no seu coração, Ele vai te sustentar. Foi a palavra dela. Sabe, nós passamos por situações aqui que nós não passamos no Brasil, que o que é fácil para nós lá. E muitas pessoas, né, têm os familiares, o churrasco de sábado, de domingo, o passeio, o futebol de quarta-noite, tantas coisas, passeio no parque, no shopping, a gente perde. E a gente chega aqui, eu estou falando isso por experiência própria. Aí, às vezes, quem já está há mais tempo, né, diz assim: olha, como eu sofri aqui, você não vai sofrer. Não é assim que acontece? Então, quando eu cheguei aqui, eu trabalhava nessa área e era pesado. Então, como você chegou agora, eu vou dar o mais fácil para você, e eu, como tenho mais experiência, fico com o mais difícil. É assim que acontece? Olha, tem esse inverno aqui de janeiro, e tem que lixar a casa do lado de fora. Então eu vou fazer, e você que chegou agora, você fica por lá de dentro, no quentinho, no rio. É assim que acontece, né? Ô, glória! Irmãos, eu estou falando isso porque nós passamos também isso. Tem essa cultura. Olha, como você chegou agora, eu sofri, você vai sofrer. E você vai ter que trabalhar mais do que eu trabalhei. Existe essa cultura, e isso às vezes é como se fosse um choque até nós. Esses dias eu conversava com o irmão, ele dizendo quando chegou, como sofreu, e passaram-se alguns anos. Agora, aquele que dizia para ele assim: olha, você tem que sofrer, e colocava apelidos, e falava isso, e falava de uma forma. Aquele que fez isso lá alguns anos atrás, agora está pedindo emprego, porque a empresa do irmão está prosperando. Quantos estão entendendo? Amém, irmãos? É o que Deus faz. Deus honra aqueles que são humildes, aqueles que permanecem firmes. É o Senhor quem está cuidando de nós, é o Senhor quem está nos
sustentando, e nós temos que ter noção disso, nós temos que ter, saber disso de uma forma clara, e nós temos que fazer isso de uma forma intencional, servir o Senhor, buscar o Senhor, reconhecer a proteção dEle e o cuidado dEle pelas nossas vidas. Amém? A Bíblia fala também sobre 3 adolescentes hebreus. Quantos sabem o nome deles? Sadraque, Mesaque e Abdinego. Eles agora foram levados para a Babilônia, porque Nabucodonosor, tem uns nomes diferentes, né? Nabucodonosor era alguém que comandava um império, o Império Babilônico. Quando nós estudamos na história da arquitetura, o nome dele está lá, porque ele era um líder megalomaníaco. Ele queria fazer tudo grande, né? Prédios grandes. Tem os jardins suspensos da Babilônia, são famosos, o tipo da construção da cidade, as coisas que eram tudo amplificadas. E de repente, agora ele teve uma ideia, ele busca cativos as mentes boas de Israel. Quando eles entraram agora em Israel, e ele vê assim, quem são as mentes brilhantes aqui? Então eu quero essas mentes para me ajudar a servir aqui no meu governo. Então Daniel, Sadraque, Mesaque, Abdinego, os familiares dele, as pessoas que estavam junto com a família dele, foram servir na nobreza. Mas eles tinham um Deus, um único Deus. E de repente Nabucodonosor diz: nós vamos fazer uma estátua aqui de ouro. E essa estátua tinha o equivalente a entre 27 e 30 metros de altura. Algo que quase inimaginável. Porque imagine um prédio de 10 andares, era o tamanho da estátua feita. E eles tinham que se prostrar ali diante daquela estátua. E aqueles adolescentes, eles disseram assim: não, nós temos um único Deus, nós não nos prostramos diante dessas imagens, nós não vamos nos vender. Sabe por quê? Eles tinham essa atitude porque eles sabiam que tinha uma rede de proteção por detrás deles. Eles sabiam o Deus que eles estavam servindo, o poder daquele Deus, e eles diziam: nós não vamos nos vender, nós não vamos nos prostrar. Sabe o que aconteceu? Nabucodonosor ficou sabendo dessa informação e ficou furioso. E você sabe, ele preparou então a fornalha e aqueceu 7 vezes mais e disse: peguem esses meninos, amarrem eles e joguem eles lá dentro, amarrados, para que eles sejam queimados, para que sirvam de exemplo para os outros. Veja o que diz o versículo Daniel 3:25. Depois que eles foram lançados no fogo, esse versículo diz que Nabucodonosor foi dar uma olhada no que ele tinha feito e diz assim: respondeu e disse: eu porém vejo 4 homens, o quê? Soltos, que andam passeando dentro do fogo. Eles estavam apavorados. Alguém que está passeando, está apavorado, vai correndo para um lado, para o outro, reclama, fala para aquele: meu Deus, como vamos sair daqui, como é que eu não sei, olha, vamos aquecer mais, agora a gente vai ser queimado. A gente entrou nessa, eu estou preocupado, eu estou ansioso, eu estou, sabe, minha mente está acelerada aqui dentro. Um estava brigando com o outro. Não, o que diz ali? Eles estavam, como é que você passeia no shopping? Os homens seguram a mão da esposa, para que elas não entrem em todas as lojas, né? E aí segura firme e você caminha, passeando, olhando as vitrines. Olha como é que são as cores desse ano. O Natal já está todo decorado. Isso é, eles estavam passeando e soltos. E como eles tinham sido colocados lá? Amarrados, lançados, jogados. E diz assim: e nada há de lesão neles. Eles não foram afetados, né, pastor? Não tinha cheiro de queimado, não tinha cheiro de fumaça. Eles não foram afetados, não havia lesão neles, não foram queimados. E diz assim:
E o aspecto do quarto, porque tinham sido 3, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Sabe o que eu aprendo aqui? Eles entendiam que eles tinham a proteção do Altíssimo. E se for para a gente ir e ser queimado, é a vontade de Deus. E se for para a gente entrar lá, a gente confia. Tanto se for liberto ou não, nós estamos 100% fechados com a proteção divina. Quantos estão 100% fechados com Deus aqui nessa manhã? Amém? Eles tinham essa certeza, essa confiança. Eles estavam passeando. Eles estavam tranquilos, porque o Senhor estava cuidando deles. O que nos chama a atenção é que quem viu o quarto homem foi Nabucodonosor, foi o inimigo. Quem viu o quarto homem, não está dizendo que eles viram o quarto, mas quem viu foi Nabucodonosor. Sabe o que eu entendo com isso? Os seus inimigos, aqueles que tentaram talvez te colocar para baixo, aqueles que disseram palavras contra a sua vida, pessoas mesmo que fizeram mal contra você, eles vão ver, aqui ele tem uma proteção, existe algo ali atrás dele, porque Deus vai se revelar, sabe, irmãos, contra toda a inveja, contra toda a enfermidade, contra toda a opressão. O Senhor está cuidando da nossa vida. Hoje vamos nos apegar ainda mais com esse Deus, vamos aumentar o nosso comprometimento com Ele, segunda, terça, quarta, todos os dias, vamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo. Sabe, Deus usa situações para nos promover. Você quer ver que a Bíblia diz isso? E 30, Daniel 3, 29, agora o 30. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Há uma outra versão que diz: o Senhor promoveu a promoção. Diga comigo, a promoção vem de Deus. E para finalizar, irmãos, a Bíblia nos fala sobre como Deus protegia Jó. A Bíblia diz, capítulo 1 de Jó, que teve essa conversa. Jó 1:10. Porventura não cercaste tu com uma sebe? Alguém tem essa versão aí? Sebe. Sebe é uma cerca, literalmente uma cerca feita de galhos, de árvores, de madeira, para a proteção do território, das fazendas, dos sítios. Isso é, o inimigo diz: porventura não cercaste tu de bens, não colocaste essa cerca de proteção. E porque Deus tinha colocado aquela cerca de proteção, o inimigo não poderia alcançá-lo. Essa mesma cerca de proteção está sobre a sua vida. Quantos recebem nessa manhã? Há uma cerca de proteção do Altíssimo, e o inimigo não pode te tocar, porque é o Senhor que abençoa. Muitos pensam: é pela força do meu braço, é pela força do meu trabalho, é pela força das minhas habilidades, eu tenho muitos contatos, eu tenho muitos recursos, eu tenho muitas ferramentas. Mas nós vemos que quem cerca de bens, quem cerca e protege, quem protege a casa e tudo quanto tem, é o Deus Altíssimo. Nessa manhã, conscientize-se dessa verdade, e o Senhor tem nos cercado para que a gente possa viver na paz do Senhor Jesus. Depois que, para finalizar, Eliseu fez essa oração: Senhor, abre os olhos do servo. Bateu na porta dele o comandante. Eliseu foi atender. A oração agora foi diferente. Disse assim: Senhor, cega esses homens, fecha os olhos dele, para que, segundo Reis 6:18, e feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. E aí ele disse: vocês estão procurando pelo profeta? Ele deu uma enganadinha ali, né? Disse assim: era pela vida dele. Então me sigam. Veja que eles não foram reconhecidos, os dois não foram reconhecidos. Eu vou levar vocês até onde ele está. E quando ele leva o exército sírio, ele leva no meio de Samaria, que era a capital de Israel. E quando estava lá no meio, cercado por todos os aparatos, o governo, cercado pelo exército de Israel,
ele faz uma oração: Senhor, agora abre os olhos dele. E quando eles viram: oh, estamos aqui? Aí o rei disse: você quer que a gente mate eles, Eliseu? Você quer que a gente aniquile esse exército? Ele disse: não, tenha misericórdia. Dê a eles alguma água, algum alimento, tenha misericórdia e peça que eles se despeçam e voltem para as suas casas. Essa atitude fez com que a guerra se apaziguasse e por muito tempo, por algum tempo, Israel teve paz. Deus é por nós, diga comigo: Deus é por nós. Deus é por nós. Pai, nessa manhã, Senhor, nós queremos declarar que o Senhor está no trono. Nós queremos declarar que nós temos a proteção do Altíssimo. Nós queremos declarar que nós vamos viver a plenitude daquilo que o Senhor tem para nós. O Senhor nos trouxe a esse lugar. O Senhor é quem tem nos dado provisão. O Senhor é quem tem guardado a nossa casa. O Senhor é quem tem nos feito prosperar. Pai, encontre hoje aqui corações dispostos, disponíveis, prontos para estarem, ó Deus, cada dia mais perto de Ti, Pai.